Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Vamos começar mais um Orando a Bíblia nessa terça-feira, lendo as Escrituras Sagradas, meditando na sua palavra e orando uns pelos outros. Então, quero convidar você a vir se chegando aqui conosco e também compartilhar aqui esse link com os seus contatos aí. Bom dia, Ana Cláudia, Jesus te abençoe. Beth e Eunice, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Nelly. Dionéia também, Jesus te abençoe. Às vezes aparece 3, 4 pessoas juntas assim e não aparece o nome aqui para mim. Então, se você apareceu aí, eu não falei seu nome, dá um bom dia, que eu falo seu nome aí. Bom dia, Carlão, seja bem-vindo. Dona Clarice, bom dia. São Moreira, bom dia, Erô. Bom dia. Vamos chegando aqui para o nosso tempo juntos de leitura bíblica. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Alice. Seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Muito bom, meus irmãos. Tem aqui uma turma, né, que é fiel aqui. Toda terça-feira está com a gente. Aparecem outros aqui de vez em quando, mas como é bom poder ter esse tempinho aqui para orarmos juntos. Nós estamos fazendo essa leitura sequencial das Escrituras Sagradas junto com a igreja e vamos lendo junto também alguns textos bíblicos aqui para poder meditar neles e através deles orar. Se você está assistindo essa live pela primeira vez, ela é sempre replicada depois no YouTube ao meio-dia. E se você está assistindo ela depois, e é a primeira vez que você nos acompanha aqui, nós lemos um texto da Bíblia, e nesse texto da Bíblia nós aprendemos alguns motivos de oração e também compartilhamos uns com os outros aqui. Então, se você tiver algum pedido de oração, também aqui é uma boa oportunidade para você compartilhar e nós orarmos uns pelos outros. Ô Rócio Neves, bom dia. Jesus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Nossa leitura bíblica hoje, eu vou falar e depois nós vamos repetir, né? Atos 17, 16 a 34, Juízes 7 e 8 e Jó 37. Ione, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, dona Débora, seja bem-vinda conosco aqui nessa manhã. Antes de nós lermos aqui o texto, um desses textos aqui, né, que nós vamos meditar, vamos fazer uma oração. Sempre fazemos uma oração de gratidão, clamando a Deus pelo dia também. Bom dia, Sandra, Jesus te abençoe. Agradecendo aí pela noite, pela semana que se iniciou e orando por algum motivo especial, né, também para o nosso dia começar. Um motivo de oração que nós devemos sempre colocar diante do Senhor é por constância. Nós temos por natureza o comportamento inconstante. Começamos algumas coisas, paramos no meio do caminho, começamos animados na leitura bíblica, depois tendemos a desanimar. Seja em qual área for, a nossa natureza ela é inconstante. Mas a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo ora para que Deus nos conceda a constância de Cristo. Cristo foi constante, né? Cristo foi santo do começo ao fim. Cristo foi justo do começo ao fim. Jesus foi constante durante toda a sua vida. E isso através do poder do Espírito Santo. Isso através da obra que ele estava realizando. Então nós podemos orar também para que Deus nos dê constância. Constância na sua palavra, constância no nosso comportamento, constância no nosso relacionamento com Deus. Todos nós precisamos disso. Então, ore aí durante alguns instantes, ore aí pelo seu dia, ore agradecendo. Você tem algum motivo de gratidão para compartilhar aí, para falar com Deus, coloque diante do Senhor e vamos clamar também que Ele nos dê essa constância. Nós lemos aqui toda terça-feira um texto das Escrituras Sagradas, meditamos nele e isso é muito bom, mas nosso desejo é que isso se torne algo constante na nossa vida, todos os dias. O tempo todo nós possamos estar buscando o Senhor na sua palavra, né? Bom dia, dona Débora, Jesus te abençoe. Está sem medida disso, não sei exatamente se é do que eu estou falando aqui agora, mas queria que você fechasse seus olhos agora e orasse, se você puder, onde você está aí, louvando a Deus por esse dia e pedindo que Ele nos conduza à constância de Cristo. A dona Débora está sem som? Pode ser que no seu aparelho aí está com com volume baixo. Tenta ver se você consegue aumentar
Outras pessoas que estão aí, se o som tiver algum problema, também relatem aqui para nós, tá bom? Aqui no meu tá tudo ligado aqui agora. Não sei se tá chegando para vocês aí direitinho, tá? Se tiver algum problema, falem conosco aqui, por favor, tá bom? Vamos orar então, feche seus olhos. Pai Santo, nós te agradecemos por esse dia que começa, pela noite de sono que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui conectados junto com os irmãos para ler sua palavra, uma porção dela, e continuar, ó Deus, no restante do dia, meditando, orando e buscando a tua presença. É muito bom fazer isso hoje, ó Deus, aqui com os irmãos, mas nós não queremos que isso seja algo apenas pontual na nossa semana. Nós oramos para que o Senhor nos conduza à constância de Cristo. Uma constância na devocional, uma constância na obediência, uma constância na gratidão, uma constância, Deus, nos compromissos que nós assumimos, uma constância com relação à obra do Senhor, uma constância, Deus, de fazer a tua vontade em todo o tempo. Pai, que o Senhor nos ajude assim, que o Senhor nos ensine, Deus, assim, a obedecer ao Senhor, a fazer aquilo que te agrada, Pai. E em tudo que nós colocarmos nas nossas mãos, em tudo que nós empreendermos, ó Deus, o Senhor nos possa dar esse compromisso que vem da parte do Senhor, para completar as obras que o Senhor colocou diante de nós. Abençoe-nos durante esse momento que teremos aqui, a leitura bíblica que iremos fazer agora, que o Senhor fale conosco, nos conduza em oração, em nome de Jesus. Amém. A dona Clarice falou que está ok. Tenta ver se o volume está baixo aí, dona Débora, para a senhora poder conseguir ouvir o que estamos falando. A Eunice tem motivo de gratidão, né, Eunice? Mais um ano de vida que Deus concedeu, né, Eunice? Ontem nós vamos orar juntos e vamos agradecer pela vida dela, por mais um ano de vida e muitos amigos, irmãos na caminhada, suplicar pela vida do Ronaldo, amigo do Pedro, que está com a bactéria braba no joelho. Vamos colocar aqui, Eunice. Muito bem, se alguém tiver mais algum pedido de oração, pode ir compartilhando aí que nós vamos anotando. Um dos textos que nós temos para ler é Atos 17, de 16 ao 34, acho que é isso, né? 34. Mas eu quero ler com você Atos 17, de 16 a 31. Atos 17, 16 a 31. Hoje eu iria compartilhar em Juízes, capítulo 7 e 8 ali. A história de Gideão é muito rica de instruções para nós. Mas esse texto aqui de Atos, ele é muito, muito impactante também. Ele nos ensina muito sobre como viver na nossa cultura. E nós queremos falar um pouco sobre isso para orar nesse sentido. O Carlão pede oração pelo amigo Carlos, que infartou, mas graças a Deus está se recuperando. Vamos orar, Carlão, pelo seu xará. Recuperação. Farto. Continuar orando, né, Ero? Pelo sul do Brasil. Os nossos irmãos, as pessoas que estão lá, a demais população, né, que realmente venha um tempo aí de estabilidade no clima e haja suporte para a vida de cada um lá. Vamos orar assim, nesse sentido. Abra sua Bíblia então em Atos capítulo 17, a partir do verso 16. E aí, à medida que for aparecendo alguns pedidos aqui, nós vamos anotando, tá, meus irmãos? Atos 17, 16 diz assim: Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos,
também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: quer dizer esse tagarela? E outros diziam, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que não nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte de imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Muito bem. A Ione pede oração pelo sobrinho Paulo Leonardo, que foi baleado com 12 tiros e sobreviveu. Ione, que coisa trágica, né? E ainda assim é um sinal de livramento de Deus. Vamos orar pelo sobrinho Paulo Leonardo. Mônica, bom dia, Jesus te abençoe. Bom dia, Maria José. Bom dia, Péricles. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Miriam. E bom dia, Thaís. Jesus abençoe vocês. Sejam bem-vindas. Lemos aqui Atos 17, de 16 a 37. Essa passagem ela é muito icônica, muito marcante, porque ela nos dá uma base bíblica para saber como o povo de Deus, como crente, como a igreja, deve se relacionar com a cultura. Como nós devemos nos relacionar com a cultura, com o ambiente onde nós estamos plantados. O Areópago, onde Paulo estava aqui, era um lugar de debates, de ensino filosófico, que ficava numa parte estratégica da cidade. Num ponto mais extremo da cidade ficava o templo, no outro extremo ficava a cidade e na montanha ali no meio ficava o Areópago, esse lugar onde havia os debates filosóficos. E alguns até entendem que há uma estrutura lógica nisso, que o Areópago ali é uma ponte entre a religião, entre a fé das pessoas e a cultura da cidade. E é no Areópago ali que essas coisas são discutidas. Bom dia, Maura. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. E Paulo está pregando ali em Atenas, está aguardando os amigos dele chegarem, enquanto ele aguarda, ele não fica parado, Ele observa a cidade, ele prega nas sinagogas e ele prega também nas praças. E Atenas era uma cidade que nós hoje conhecemos como berço da filosofia e tudo, mas era uma cidade extremamente corrompida pelo pecado, uma cidade que tinha esgoto a céu aberto, uma cidade onde a prostituição era algo comum, uma cidade onde
as práticas homossexuais eram comuns, uma cidade corrompida moralmente e profundamente marcada pela idolatria. E ali no meio daquela cidade corrompida, no meio daquela cidade idólatra, como é que um cristão deve se comportar? Como é que um crente deve viver? Ele deve ignorar tudo isso, se isolar numa bolha. Ele deve se adaptar à cultura e fazer o que todo mundo faz. Ele deve protestar contra isso. Como é que nós vivemos em uma cultura assim? Como é que eu e você devemos nos relacionar no ambiente de trabalho, onde há um contexto de corrupção, de mentira, de engano? Como é que o jovem deve se comportar no ambiente da faculdade, onde a imoralidade é patenteada, onde todo mundo concorda com o sexo antes do casamento, onde drogas circulam livremente? Como é que nós devemos nos comportar quando isso está dentro da nossa casa, da nossa família, quando você se converteu, mas o restante da sua família continua ainda em práticas imorais, inadequadas, contrárias à palavra de Deus? Como é que nós nos portamos em um ambiente como esse? Como é que nós devemos agir diante de uma sociedade distante e corrompida, distante de Deus e corrompida pelo pecado? Esse texto nos dá uma base extraordinária. Ele é muito usado no contexto missionário, no contexto de antropologia, para saber como o cristão deve se relacionar com a cultura. Bom, não tem como você fugir dessa realidade. Não tem como nós ficarmos escondidos em algum lugar. Nós estamos expostos a isso, e os nossos filhos também. Como nós devemos ensiná-los a viver? Laura, bom dia, Jesus te abençoe. Então vamos lá, eu marquei alguns pontos aqui de oração. Bom, primeiro de tudo, nós devemos sim ter uma santa indignação. Nós devemos orar para que Deus mantenha no nosso coração uma santa indignação. O que é isso? É um senso no coração de que as coisas não eram para ser assim. É um senso no coração de que está errado. De que o errado é o errado e nós não devemos aplaudir, nós não devemos compactuar, nós não devemos concordar com aquilo que é errado. Diz o versículo 16 que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ou seja, Paulo não estava indiferente, insensível diante daquela cultura. O que é algo que pode acontecer com você e comigo, né? Nós vivemos numa cidade onde até um tempo atrás chegava o período do carnaval e era só mais um período do ano, né? Nós vimos lá uma coisinha ou outra. O grande inimigo nosso, né, a grande dificuldade nossa era a TV. Lembra que a TV começava com os comerciais de carnaval e aí era muito orientado, né, o período do carnaval nós fazemos retiros para poder nos afastar um pouco, né, dessa cultura. Hoje, Belo Horizonte está entre as 5 principais cidades no roteiro turístico do carnaval no Brasil. O nosso carnaval de rua cresceu a tal ponto que há investimento da prefeitura, há investimento em policiamento, em estrutura física, em redirecionamento das vias. E quando chega o carnaval, nossa cidade está abarrotada de pessoas da cidade e de outros lugares que vêm para cá para festejar uma cultura do excesso, uma cultura da irresponsabilidade, uma cultura da libertinagem sexual, uma cultura totalmente anti-Deus e anti-Bíblia. E nós estamos aqui nessa cidade. E nós podemos normatizar esse negócio. Falar assim, é isso aí mesmo, o carnaval. A ponto de que alguns cristãos estão começando a considerar normal a possibilidade de ir lá curtir um tempinho num bloco.
lá e passear e tomar lá uma bebidinha dele e ficar lá de boa, a ponto de entender que isso é bom para a cidade comercialmente. E a tendência é que nós vamos normatizando a cultura. Então é um negócio sinuoso, perigoso, que a gente não vê acontecendo com a gente, que vai sendo absorvido pelo nosso coração. Estou falando desse exemplo, mas tem vários outros. No Rio de Janeiro agora aconteceu, o Carlão estava falando disso lá ontem, né? Um show de uma artista que é o símbolo da imoralidade sexual de umas décadas para trás aqui. Financiado pela prefeitura, uma grana enorme, milhares de pessoas reunidas, muito dinheiro rolando ali, né? E cenas lamentáveis acontecendo no palco de exposição de moralidade sexual, porque não é só música, não é só arte, não é só canção, é um estilo de vida que é pregado, que é doutrinado, que é ensinado, que marca uma geração, né? que ensina uma geração a como se comportar. E muitas vezes nós estamos aplaudindo, estamos concordando, estamos achando isso normal, achando isso positivo, tentando separar uma coisa da outra, admirar o artista e não a sua vida. É preciso orar para que Deus nos conceda uma santa indignação com a cultura do pecado e com o pecado em nós. Porque nós não somos chamados para ser apenas fariseus hipócritas que ficam apontando o pecado do outro. Mas nós somos chamados para ter uma santa indignação com o nosso pecado, com a nossa tolerância com o erro, com o nosso comportamento indigno. Então Paulo, ele está no meio de uma cultura ímpia, mas ele não está concordando com essa cultura. Há no seu coração uma indignação, algo que repele aquela cultura. Hoje nós vamos orar isso pelos nossos filhos. Precisamos orar por isso pelos nossos adolescentes, que são imersos em meio de uma cultura anti-Deus. Adolescentes que estão cada vez mais distantes de Deus, adolescentes que não querem mais saber nada de Bíblia, porque essas coisas aí parecem totalmente ilógicas para muitos deles, por causa da cultura. Vamos orar pelos nossos adolescentes, para que Deus coloque no coração deles essa santa indignação. E no coração da igreja, nós tenhamos a nossa postura bem firme, nós tenhamos a condição de falar o que é certo e o que é errado, à luz da palavra de Deus, e optar pelo que é certo, inclusive, principalmente na nossa vida. Então Paulo diz aqui o versículo que ele ficava revoltado. E ele começou a pregar nas sinagogas, começou a pregar nas cidades, falando do evangelho. Ninguém entendeu nada nas praças, porque aquilo era algo novo. Os filósofos gostavam muito de debater. Perdão. Os filósofos gostavam muito de discutir. Então chamaram Paulo para falar um pouco dessa doutrina, desse ensino novo lá no Areópago. E o versículo 22 fala do discurso de Paulo. E é interessante que aqui vai um ponto importantíssimo que nós devemos orar também. Paulo estava revoltado, é o que diz o texto. Lucas fala que no coração dele ele estava assim, indignado com aquela situação. E como é que alguém fala quando está indignado? Com dureza, né? Com um discurso firme, com um discurso amargo, uma palavra dura. E muita gente acusa a igreja, fala assim, a igreja às vezes pega muito leve, a igreja tinha que bater mais, a igreja, os pastores tinham que falar contra o pecado e denunciar. E é verdade, nós temos mesmo que fazer isso. Bom dia, Raquel, Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Essa é a função da igreja, dos pastores mesmo. Mas falar a verdade e atacar o pecado tem que ser feito com sabedoria. E aqui Paulo, quando ele começa o discurso dele, ele não começa acusando a cidade de idolatria. Ele não começa acusando a cidade de imoralidade. Bom dia, dona Vilma, Jesus te abençoe. Ele não começa apontando o erro. Paulo tem a sabedoria de começar estabelecendo um ponto de contato. É o que é chamado na apologética, né, na arte de defender a fé.
ele começa fazendo um ponto de contato. Por quê, meus irmãos? Porque toda cultura, por mais imoral que ela seja, existe nela algo da cultura, algo que as pessoas fazem que é validado por Deus. Que Deus diz sim para aquilo. Deus diz não para um monte de coisa na nossa cultura. Para a imoralidade, para o pecado. Mas tem coisa que a cultura faz, não estou falando da igreja, coisa que o povo faz, que Deus fala sim. Olha, isso aqui é bom, né? É bom que vocês façam isso, é bom que as coisas sejam de fato assim. Então, a nossa cultura tem várias coisas que nós validamos. Por exemplo, o mineiro, dizem, né, é natural do mineiro ser acolhedor, ser simpático, né, com as pessoas, receber bem. E aí, a cultura mineira tem um monte de coisa que nela é pecaminosa, que é errada, né? Mas para essa parte do acolhimento, a Bíblia diz que é boa, que é sim. Então, se eu venho pregar aqui num lugar de Minas Gerais e no interior aí, onde as pessoas são idólatras, né? Tem uma cultura de teimares, aquela coisa toda, eu não preciso chegar lá falando direto disso. Eu posso falar do acolhimento. Olha, vocês são muito acolhedores. Eu fui muito bem recebido aqui. E a Bíblia fala que a hospitalidade é um dos dons de Deus. Bom dia, Eustáquio. Jesus te abençoe. E aí, a partir desse ponto positivo, que nós chamamos de ponto de contato, é que nós começamos a falar do testemunho da verdade. E é isso que Paulo faz. Ele começa com ponto de contato. No versículo 22, ele fala: Senhores, eu tenho visto que vocês são religiosos. Olha só que interessante. Aquele tanto de imagem, aquele tanto de ídolos, aquele tanto de coisa. Paulo fala: meu Deus, que povo idólatra. Mas era uma idolatria dentro de uma religiosidade. Isso não justificava a idolatria. Mas Paulo deixa de falar um pouquinho da idolatria e começa falando da religiosidade. Fala: vocês são religiosos. Religião é algo importante para vocês. Deus, a ideia de Deus, ou de deuses, né, no caso deles, é algo importante para vocês. Vocês pensam nas coisas de Deus. Eu tenho visto isso na vida de vocês. Então Paulo começa com um ponto de contato, com algo que Deus fala: isso é bom. Vocês devem realmente pensar em Deus. Vocês devem realmente serem pessoas religiosas. No bom sentido, né? Porque hoje em dia a gente mistificou, a gente rotulou a palavra religiosidade como se fosse algo ruim. Mas Tiago fala que existe uma boa religião. A religião verdadeira. Está lá, em Tiago. Então não é religião, não é sinônimo de coisa ruim. Mas uma religiosidade morta é. E a partir do ponto de contato, Paulo começa a dar um testemunho da verdade. Então aqui é outra coisa importante, né? Nós não simplesmente validamos o que é bom e fica por isso mesmo. Olha, Deus ama vocês porque vocês são pessoas religiosas. Tá tudo bem. Deus está de bem com vocês porque vocês são pessoas religiosas. Está tudo bem. Né? Ou falar que, olha, o mineiro é um povo acolhedor. É claro que Deus ama os mineiros. É claro que os mineiros vão para o céu. Olha que povo acolhedor. E ficar só nisso, não. É usar o ponto de contato para dar testemunho da verdade. Então Paulo fala no versículo 22 que eles eram religiosos. E ele fala: eu passando no meio aí dos altares que vocês têm, eu vi lá um altar ao Deus desconhecido. Bom, é esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E aí ele começa a dar testemunho do Deus verdadeiro, que era desconhecido para os atenienses, mas que era verdadeiro e que eles precisavam conhecer. Dizem que esse Deus desconhecido era para eles oferecerem sacrifícios e orações por bênçãos recebidas que eles não sabiam de onde veio, né? De respostas e livramentos que haviam sido concedidos, que eles não sabiam qual Deus de fato tinha feito, então colocavam lá o Deus desconhecido. E Paulo fala aqui, começa a falar no versículo 24, que esse Deus desconhecido deles é o Deus criador do mundo. Os atenienses tinham as suas teses religiosas sobre a criação do mundo, e Paulo aponta que não, é esse Deus aqui, então dando testemunho da verdade que ele é o Criador, dando testemunho de que ele não é servido por mãos humanas, é ele que é o provedor, é ele que dá as coisas para nós,
Ele fez toda a raça humana, no versículo 26. É Ele que fixou os tempos e as épocas, os limites da sua habitação. É Ele que é buscado pelo povo. Então Paulo pega esse ponto de contato. Olha que interessante, Paulo começa falando algo da cultura e todo mundo aceita ouvir algo da sua cultura. E daqui a pouco Paulo está pregando e eles estão nem percebendo que estão ouvindo a pregação. Então como é que o cristão deve se portar no meio de uma cultura oposta a Deus? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família. Começa com um ponto de contato. Você sabe, identifica quais são os pecados, mas começa com um ponto de contato. Olha, eu vejo que vocês aqui são muito dedicados ao trabalho, essa empresa aqui é muito zelosa em fazer o melhor, e a palavra de Deus fala que Deus dá um espírito de excelência para nós trabalharmos e produzirmos algo bom. E começa ali a falar de Deus. E o foco do apóstolo Paulo aqui é apresentar Deus, revelar Deus, ensinar sobre Deus. Ele está falando aqui sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é, através de um ponto de contato que todo mundo aceitava. E Paulo ainda, ele aumenta esse ponto de contato quando ele cita filósofos daquela cultura. Ele diz no versículo 28, pois nele, em Deus, nos movemos e vivemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aí Paulo pega um filósofo, um poeta da época deles, da cidade deles, e fala assim, olha, tem um poeta de vocês que diz isso aqui. E isso aqui é verdade. Aplicado a Deus, isso aqui é verdade. E aí é um ponto delicado, porque às vezes nós podemos pegar, por exemplo, uma música, né, de um cantor que não é cristão, e falar assim, olha, isso aqui que esse cara fala, mesmo ele não sendo cristão, isso aqui é uma verdade. Isso é um ponto de contato. Às vezes um livro, um filme, né, que é produzido, só que a linha é muito tênue para a gente usar isso e às vezes ensinar algo que não vem de Deus, a parte daquela música, daquele filme, daquele livro. Mas Paulo, ele conhece muito bem os filósofos daquele lugar, ele conhece muito bem os pensamentos deles, qual que era a maneira deles pensarem, ele consegue extrair dali uma coisa boa e falar dessa coisa boa. Então, nós não devemos ser, apesar da nossa revolta, da nossa indignação interna, da nossa santa indignação que deve existir, não devemos adotar uma postura que sai também metralhando tudo. E está tudo errado, nada presta, e tem que pôr fogo e começar tudo do zero. Não, existem pontos na cultura que Deus permite que sejam coisas boas ainda, guardadas, e que devem ser evidenciadas. Então, isso é uma forma de a gente falar, olha, isso aqui que vocês fazem é muito bom, eu vejo que você tem esse cuidado. Começar elogiando, começar falando bem. E, a partir disso, expor a verdade. Falar da palavra de Deus. Só que aí que vem o pulo do gato, né? Quando você começa a falar da verdade, você tem uma porta aberta para apontar a mentira, para mostrar o erro. E é o que Paulo faz aí no versículo 29. Ele diz, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata e à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então Paulo até que está dizendo sim para a cultura. Sim, vocês são religiosos. Sim, existe um Deus que vocês não conhecem. Eu quero falar dele para vocês. Mas no versículo 29 ele diz, não. Não devemos pensar assim. Não devemos. Já que esse Deus que eu estou falando para vocês, não devemos achar que a divindade é coisa da nossa imaginação. Os deuses gregos, eles eram muito parecidos com os homens, porque foram os homens que os inventaram. Eles eram inconstantes, eles mudavam de lado, eles eram imorais, eles eram promíscuos. Não eram as pessoas que eram reflexos dos seus deuses, eram os seus deuses que eram reflexos das pessoas. E Paulo condena isso. Olha, os deuses que vocês adoram é prata, ouro e pedra. É fruto da imaginação de vocês. E o Deus verdadeiro não é assim. Então a cultura tem que ser também confrontada. E Paulo confronta a cultura.
Paulo confronta aquela geração. Ele diz no versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E olha aí Paulo fazendo um apelo ao arrependimento. Paulo coloca o dedo na ferida, Paulo aponta o pecado, aí sim chega a hora. Aí sim é o momento de falar do erro. Né? O pessoal fala assim, cadê a igreja falando do erro? Aí sim é o momento de falar do erro. Escute uma pregação numa igreja séria, numa igreja bíblica. Você vai ver que ela começa com ponto de contato, ela começa falando de algo, que todos nós nos conectamos, que todos nós concordamos. Ela vai apresentando a verdade de Deus, e daí a pouco ela está confrontando o nosso pecado. Ela sai do nós para o você. Você precisa deixar de ser assim. Bom dia, Arielston, seja bem-vindo, Jesus te abençoe. Você precisa deixar esse comportamento. Você precisa assumir essa postura. E essa confrontação do pecado vem pela própria Escritura Sagrada. A confrontação do pecado foi conquistada através do ponto de contato. Você é alguém que pode falar do erro. Você é alguém que tem autoridade para falar do que é errado. Porque você também já reconheceu aquilo que é certo. Porque você já estabeleceu um ponto de contato. Vocês estão agora no mesmo terreno. Então, antes de nós denunciarmos o pecado da nossa cultura, nós precisamos compreender a cultura que está à nossa volta. Estabelecer pontos de contato com as pessoas. Construir pontes para chegarmos até elas. E aí sim, falar a verdade. Então, como o cristão deve viver numa cultura corrompida? Ele tem que ter uma santa indignação no coração. Mas ele tem que, com sabedoria, estabelecer pontos de contato. Conhecer essa cultura, ver que as coisas ainda positivas que restam nelas. E a partir dessas coisas positivas, apresentar a verdade de Deus. E a partir da verdade de Deus, confrontar o pecado. Denunciar o pecado. Com amor e com desejo de ganhar as pessoas. Mas se nós parássemos aí no pecado também, nós deixaríamos as pessoas sem esperança. E é por isso que no versículo 31, o apóstolo Paulo, ele oferece um caminho melhor. Ele mostra o erro e aponta a solução. Não é ruim quando alguém chega para você e fala um monte de coisa errada que você está fazendo, e você fala assim, tá, mas agora o que eu faço? E a pessoa não tem uma solução? Você quer um bom exemplo disso? É quando a pessoa compra um carro. Aí você compra um carro, está todo feliz com o seu carro, aí chega alguém e fala assim, você comprou um carro novo, que carro que você comprou? Eu comprei o carro tal. A pessoa fala, isso, nossa, mas esse carro é horrível, esse carro bebe muita gasolina, esse carro tem um valor de revenda muito baixo, e vai só falando os pontos negativos. Aí tá, mas e agora? O que eu faço? Não sei, agora você já comprou? Então não adiantou nada. Só me apresentou um problema, não apresentou nenhuma solução. Nós queremos receber que as pessoas falem conosco a verdade, falem o nosso problema, mas que elas apresentem soluções. O que nós podemos fazer? E é o que Paulo fala aqui no versículo 31. Portanto, estabeleceu ele um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui, Paulo estava começando a apresentar o Evangelho. Paulo estava começando a falar acerca de Jesus. Daí que ele faz a ponte para falar de Jesus. Vai ter um dia onde Deus vai julgar todos esses pecados. Esses pecados não vão ficar impunes. Mas Deus elegeu uma pessoa, seu próprio filho. Ele vai falar de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e nos dá uma esperança de vida eterna. Paulo começa a apresentar o Evangelho. E aí no versículo 30 aí, deixa eu ver aqui, não falar errado, né? 32, nesse momento, eles interrompem o discurso de Paulo. Marister, bom dia, Marister, olha aí, você de novo conosco, que bênção ter você aqui. Jesus te abençoe, seu Tinô. Então, nesse momento, ele é interrompido. E eles não querem ouvir falar sobre ressurreição, né? E alguns até creem. Mas o ponto nosso aqui é que Paulo usou tudo isso para falar do Evangelho. A cultura é corrompida pelo pecado, mas tem esperança para ela, o Evangelho de Jesus. É o que estava no coração de Paulo, é por isso que Paulo não simplesmente foi embora. Né? Bom dia, Beth, Jesus te abençoe. Então, se Paulo fosse um cristão assim, mais revoltado, né?
Nossa, nossa cultura que é terrível, vou embora. A cidade não tem jeito, a cidade não tem esperança, vou embora. Não, mas lá no coração do Paulo, junto com aquela indignação, tinha uma esperança. O Evangelho de Jesus dá jeito nessa cultura. O Evangelho de Jesus pode mudar essa nação. O Evangelho de Jesus pode mudar o Brasil, gente. O Evangelho de Jesus pode nos mudar de sermos pessoas que sempre querem dar um jeitinho para fazer as coisas ao nosso próprio benefício. O Evangelho de Jesus pode nos salvar e nos ajudar a não sermos mais uma nação individualista. Bom dia, Isaac. Jesus te abençoe. Seja bem-vindo. Tem esperança para o Brasil. Tem esperança para Belo Horizonte. Tem esperança para uma cidade que se tornou uma das 5 principais no roteiro de carnaval do país. Tem esperança para essa cidade. Tem esperança no Evangelho de Jesus. É por isso que nós continuamos indo à igreja, é por isso que nós continuamos orando, é por isso que nós continuamos pregando o Evangelho, é por isso que nós continuamos espalhados aí na cidade, né, trabalhando, ensinando, estudando, nos movendo aí no meio desse lugar. Porque tem esperança para essa cidade, como tinha esperança para Atenas, no Evangelho de Jesus. E nós vamos pedir a Deus que nos ajude a enxergar os pontos de contato, a falar da verdade, confrontar o pecado em amor e, através disso, apresentar o Evangelho. Bom dia, Cristiane. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. E apresentando o Evangelho, vai acontecer isso aqui que aconteceu com Paulo. Alguns vão tentar nos silenciar, alguns vão zombar de nós, mas alguns vão crer. Enquanto alguns vão crendo, o reino de Deus vai se espalhando de coração em coração, em coração, em coração, até a cultura ser mudada, até a cultura ser transformada. É assim que Deus trabalha no meio de uma geração corrompida. É assim que o cristão deve viver no meio de um povo que está distante de Deus. E é como nós devemos orar para que Deus nos ajude a ser também. Vamos orar por isso? Vamos pedir que Deus nos ajude a viver no meio dessa geração, nossos filhos, nossos amigos, nós mesmos, a igreja, a encontrar os pontos de contatos, a falar a verdade, a denunciar o pecado, confrontar o pecado, mas oferecer a esperança do Evangelho de Jesus. Vamos pedir que Ele nos ajude, assim? E vamos orar pelos motivos que foram compartilhados aqui também. Pai, muito obrigado por esse dia e pela Tua palavra, porque Paulo, Deus, aqui nos mostra, pelo Teu Santo Espírito, Lucas registrando, que é possível, Deus, vivermos no meio de uma cultura corrompida, dando um testemunho santo do Senhor com sabedoria, a começar em nós, ó Pai. Não nos deixe acostumar com o pecado, não nos deixe normatizar o pecado, mas dá-nos, Deus, uma santa indignação, que identifica, reconhece o erro e não aceita esse erro dentro do coração, e que se move, Deus, em direção à restauração através do Evangelho. Nos ajude, Deus, a estabelecer pontos de contato com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que estão ao nosso lado no dia a dia, e que, Deus, não somente não temem o Senhor, mas vivem, Deus, de uma forma totalmente distante de Ti. Nos ajude a testemunhar, ó Deus, da verdade do Senhor, através daquilo que o Senhor valida e abençoa na cultura. Deus, nos dê sensibilidade e coragem para falar do pecado, apontar o que está errado, segundo a palavra do Senhor, oferecendo, Deus, a esperança do Evangelho como um caminho melhor, como algo, Deus, que de fato faz diferença e muda a nossa história. E de coração em coração, o Senhor possa transformar a cultura da nossa cidade, do nosso país, ó Deus, que nós pedimos, ó Pai, crendo que o Senhor está fazendo isso. Colocamos diante do Senhor, Deus, a vida da Eunice, Deus, a alegria de ver ela completando mais um ano de vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem ajudado. O Senhor continue, Deus, inundando o seu coração de alegria, da bênção e da presença do Senhor. Oramos pelo Ronaldo, ó Deus, que é amigo do Pedro, filho dela, que está com uma bactéria, Deus, no seu joelho, algo muito sério. Deus, que o Senhor abençoe os médicos, que eles encontrem o medicamento adequado, o antibiótico adequado, para poder, Deus, atacar esse mal. E o Senhor mesmo, Deus, possa restringir o avanço dessa bactéria, Deus, fazendo com que o Ronaldo, Deus, experimente conforto e
e cura da parte do Senhor. Oramos, ó Deus, pelo Carlos, amigo do Carlão, que sofreu um infarto, ó Deus, algo tão assustador para muitas pessoas, que ele possa se recuperar, que ele possa, Deus, através desse infarto, reconhecer a boa mão do Senhor, cuidar da sua saúde física e também da sua saúde espiritual, Pai. Abençoe a vida dele, Deus, em nome de Jesus. Oramos também, Deus, pelos nossos irmãos, amigos e pessoas, Deus, que estão na região do Rio Grande do Sul, que continuam, Deus, sofrendo lá com as chuvas, com as inundações e com o lastro que todas essas enchentes deixaram, Deus, de sujeira, de destruição, de prejuízos, ó Pai. Pessoas que tiveram grandes prejuízos com mercadoria, com comércio, igrejas, ó Pai, que sofreram, instituições, empresas, ó Pai, e famílias. Ó Deus, tem misericórdia. Consola aqueles que estão enlutados, consola aqueles que estão feridos, consola aqueles que sofreram grandes prejuízos, ó Deus. Fortalece a mão daquele povo, que a tua igreja naquele lugar possa ser, Deus, o braço do Senhor, o coração do Senhor, o amor do Senhor demonstrado na vida de cada um. Que nós também possamos, Deus, mesmo à distância, ajudar e contribuir pela glória do Senhor. Oramos também, Deus, pela vida do Paulo Leonardo, meu sobrinho da Ione, que Deus sofreu esse ataque tão violento, Deus, baleado 12 vezes. Ele está se recuperando, Deus, o que é um milagre, o que é um sinal, Deus, do livramento, da intervenção do Senhor sobre a vida dele. Deus, abençoe a vida desse rapaz, livra-o, Deus, de qualquer sequela, mas especialmente, Deus, mostra a ele o seu grande amor e os planos e propósitos do Senhor sobre a sua vida, através dessa recuperação, desse livramento que o Senhor o concedeu. Oramos, ó Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela semana, Deus, que estamos diante dela, pelo dia de hoje, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, Pai, e possamos em constância, ó Deus, viver no meio dessa geração, testemunhando da verdade, confrontando o pecado, mas apresentando a verdade do Evangelho. É o que oramos te pedindo em nome de Jesus. Amém. E amém. Ô Ivan, seja bem-vindo, meu irmão. Jesus te abençoe. Denis também, Jesus te abençoe. Estamos finalizando aqui a nossa live. Que você tenha uma terça-feira abençoada e nós possamos continuar constantes na palavra do Senhor. Jesus te abençoe, viu? A Ana colocou aqui uma boa semana a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Ana. Amém, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.